Reverendíssimo diácono, caros filhos, o Senhor hoje traz para nós algo extremamente forte diante daquilo que Ele quer, diante desta realidade a qual Ele nos acerca e nos faz entender aquilo que é mais necessário a nós. Mane nobis cum Domine, fica conosco, Senhor. Ele quer que aprendamos a querer a Sua presença. Mas, às vezes, a gente não consegue mensurar. E por isso, nosso Senhor nos conduz ao longo dessa liturgia com duas perguntas. A primeira, feita pelos apóstolos, a segunda, apontada por Ele. Você é o único em Israel que não conhece, não sabe o que aconteceu? Mas o Senhor, respondendo num questionamento para nós: vocês são os únicos que não perceberam todos os sinais que eu dei? O Senhor, Ele nos faz fazer um caminho. E um caminho até este encontro com Ele. Mas às vezes esse caminho da nossa vida, que hoje Ele expressa diante desta caminhada para Emaús, esta longa caminhada, 11 quilômetros. 11 quilômetros não como a gente vê numa rua pavimentada. 11 quilômetros em meio ao deserto. É assim que nosso Senhor manifesta, às vezes, esta nossa caminhada. A caminhada, por vezes, da nossa vida. E às vezes nós estamos idênticos a estes discípulos. Às vezes, quando a gente lê o Evangelho, a gente acha que a letra é extremamente fria. E a gente lê como livro de história. Isso aqui aconteceu, ótimo, fecha e acabou. Certa vez um padre me disse: a Bíblia não foi feita para ser lida e terminada que nem um livro de história. Foi feita para que saibamos nos alimentar dela. E se a gente não traz aquilo que ali está para nós, para a nossa vida, então a gente está lendo errado. A liturgia, igualmente, às vezes a gente vê errado. E o nosso grande erro é achar que a gente está aqui na missa, que a gente está no cinema ou no sofá de casa vendo televisão. Aquilo que o nosso Senhor coloca é a nossa realidade. Porque esses discípulos, eles estavam indo tristes pelas suas feridas, pelas suas angústias, pelas suas dores, que não só eram diante daquilo que aconteceu, mas também da sua história e da história do seu povo. A ferida de Israel, que Israel demora a ver, é achar que, olha, eu sou o povo eleito, então é comigo, eu sou o centro das atenções e ponto. Mas esquecem de se deparar com aquilo que está escrito: vocês são aqueles que foram formados para salvar a todos, para ser um sentido profético a todos, não é só para vocês mesmos. E aí depois vem: não, nós somos o povo eleito, então Deus vai fazer tudo por nós, e é isso aí. Só que aí eles se afastam da aliança e acham que isso não tem consequência, mas tem. Ao romper a aliança, eles são exilados, perdem as coisas e terminam, como vemos no período de Jesus, cativos.
ainda que na sua terra, mas são um povo que são dominados por outro, Roma. Foram por tantos outros até ali chegar. E qual é a ilusão? Que nosso Senhor é um político, um guerreiro, que vai libertar. Olha, agora Roma vai para lado e a gente vai ser novamente independente, sem nada, vamos poder. Envolto nessa mentalidade é que eles colocam. Olha, nós achávamos que nós íamos ser livres. Nós estamos tristes porque a gente vê que tudo isso aconteceu. De algum modo, segundo o olhar humano, Jesus fracassou. Às vezes a gente está deste mesmo modo. A gente está caminhando neste longo caminho, porque eles demoraram uma tarde inteira para percorrer esses 11 quilômetros. E a gente às vezes vai desse mesmo sentido. Esta nossa longa caminhada da nossa vida, a gente vai murmurando, reclamando por causa das nossas feridas, feridas que são lá de trás. Porque quando eu era pequena, meu pai me chamou a atenção e aquilo ficou uma ferida e eu não consigo me aproximar. Porque eu fico com aquilo na cabeça e aí, porque eu me senti agredido, eu vou e agredo todo mundo. Na escola eu falava de modo grosseiro, com meu esposo eu falo de modo grosseiro, com meu filho eu falo de modo grosseiro, com os meus amigos eu falo de modo grosseiro, com a minha esposa eu falo de modo grosseiro. Porque eu vi um amigo meu ser agredido, vi uma fofoca, vi não sei o que, então aí eu vou causando isso. Porque fizeram tal coisa comigo, então... E aí você vai causando feridas em você e em outros. E vai fazendo esse caminho ser triste. Vai murmurando, reclamando e levando como um peso. Apesar de nosso Senhor estar o tempo todo vindo, estendendo a mão, querendo um encontro, te querendo fazer sair disso, você insiste em estar com os olhos fechados, não reconhecer e continuar nesse triste caminho para longe da onde deveria estar e estar com Ele. A gente continua assim. E diante deste caminhar triste, a gente vê esse íntere deste domingo. E primeiro que nosso Senhor nos ama e vem a nós com a sua misericórdia. Mas ao mesmo tempo Ele vem para nos conduzir à realidade que Ele quer para nós, porque Ele é um bom pastor. Este domingo mostra este intercâmbio, esta continuidade daquilo que vai vir e daquilo que já Ele nos anunciou. Mas para isso eu preciso me abrir e me deixar deparar com esta realidade. Porque do mesmo modo como o Senhor vem e se faz esse desentendido para que a gente possa apresentar estas nossas dores, estas nossas feridas, ao mesmo tempo Ele vem nos sacudir. E você foi o único que até agora não viu os sinais que eu te dei? De que essa ferida não era para estar desse jeito? De que eu estou aqui com um remédio, com um amor para curar e você até agora não pegou? De que por vezes você está deste modo, porque você fica se mutilando e esquece de se abrir a uma realidade maior e mais profunda. Então nosso Senhor vem e nos faz ver o caminho do amor que Ele fez para conosco. Olha, você se lembra de Moisés? Então,
Ele abriu o mar vermelho. Eu fiz muito mais. Eu fiz te sair da escravidão para verdadeiramente te libertar a realidade. Lembra das cobras, dos pecados, dos seus vícios que te feriam, simbolizado lá no deserto, quando você ficava falando mal? Então, agora não a cobra que está na cruz, fui eu, para que você pudesse olhar e ser curado. Não tem a pedra que foi aberta para você tomar água e se saciar? Eu abri o meu lado para que você pudesse se saciar de verdade. E assim nosso Senhor vai nos mostrando todos os sinais que Ele foi concretizando do seu amor, para fazer com que o nosso coração retomasse este fogo interno. Porque por vezes a gente pode estar na Páscoa, mas a gente ainda está lá trancafiado no túmulo. A Sexta-feira Santa persiste dentro de mim há não sei quantos anos. É necessário que eu saia, que eu me dê conta que talvez a minha raiva diante daquela pessoa é por causa de uma incapacidade minha, porque eu não soube chegar e falar: olha, isso daqui você não pode fazer. Talvez aquela mágoa que eu venho guardando é porque eu não soube me levantar e falar assim: olha, isso daqui não é legal, não gosto desse tipo de brincadeira, não gosto desse tipo de fala. Ou então ter levantado e ido embora diante de uma situação que fosse me ferir. Às vezes nós nos deixamos ferir e ficamos por vezes alimentando um peso, colocando algo no outro que às vezes nem o outro sabe, porque eu não quis agir. Mas ainda assim, nosso Senhor então vem agir em nós. Ele nos toca, nos cura, não com coisas passageiras. Ele manifesta o seu amor diante da liberdade que Ele nos concede. Porque nosso Senhor nos libertou pagando, comprando como se fosse um escravo. Não foi com algo perecível. Ele nos pagou com aquilo que vale muito mais. Ele nos comprou com o preço mais caro para mostrar o quanto valemos para Ele. Ele comprou a cada um de nós com o seu sangue. Derramou seu sangue todo inteiro por cada um de nós, para que pudéssemos fazer este encontro com amor e aprender assim a amar. E a sair dessa mornidão, a sair desse estado, a sair de continuar abrindo as nossas chagas e achar que estamos nesse caminho e que nada dá jeito. Nosso Senhor quer reacender o fogo do nosso coração e fazer nos entender que a felicidade não está nesse murmurar contínuo, mas está nele. Ele quer nos fazer despertar e saber reconhecer a Ele, porque só reconhecendo podemos verdadeiramente ser felizes, verdadeiramente sair desse estado onde nos encontramos. Por isso Ele coloca este impulsionar no nosso coração, esse pedido mais nobre do coração que já reconheceu, ainda que os olhos não se tenham aberto. Fica comigo, Senhor. Ainda que tenha desculpas esfarrapadas para o Senhor ficar conosco, porque nós está caindo, porque tem tal coisa, porque eu preciso por causa da conta, por causa disso, por causa daquilo.
Nosso Senhor só quer que você diga: fica comigo, Senhor. A desculpa que você vai dar, Ele releva. Ele só quer que você peça: fica comigo para que eu possa superar essa dor. Fica comigo para que eu possa superar essa tristeza. Fica comigo para que eu possa conceder esse perdão àquela pessoa que talvez nem ela tenha culpa, ou ainda assim que tenha, mas o peso está comigo, não está com ela. E assim poder ver essa realidade de deixar que as escamas caiam dos nossos olhos. Porque uma realidade mais profunda é que nosso Senhor, o Evangelho, coloca algo misterioso. E nosso Senhor saiu. Não estava ali mais diante dos olhos deles. Onde o Senhor estava? No mais íntimo. Nosso Senhor que diz que vai permanecer, Ele não vai tchau. Ele permanece. E a demonstração que Ele permanece é o mostrar aquilo que eles fazem depois. Eles caminharam a tarde inteira. Chegaram no lugar: não, vamos ficar aqui porque está anoitecendo. Mas depois de descobrir o Senhor, não tem perigo de noite, não tem nada. Porque essa foi a desculpa que deram para o Senhor: olha, está anoitecendo, é perigoso de noite, então fica aqui com a gente. Mas tendo reconhecido o Senhor, o amor é tão grande que eu não quero saber de perigo na estrada, que eu não quero saber se está de dia, de tarde, de madrugada, eu tenho que voltar para mostrar, eu tenho que voltar para o caminho onde eu não deveria ter saído, eu tenho que voltar para estar com Ele. E eles voltam. E voltam apressadamente, porque com certeza não passaram a noite inteira andando. O que fizeram durante sei lá quantas horas, fazem um tempo, porque ainda enquanto todo mundo acordado, então. Essa é a pressa daquele que ama. Esse é o ardor daquele que quer estar junto. Ardor que faz superar o medo, que faz superar a dor, que faz ir além. Do mesmo modo como Pedro na primeira leitura, diante da experiência do amor, Pedro muda. Ele estava fechado, numa sala, tremendo de medo. E diante deste recordar o amor, em Pentecostes ele sai e não quer nem saber se os judeus vão aceitar ou não ele, se vão caluniar ele, se vão tacar pedra nele, se vão apedrejar ele. Ele vai e fala: olha, vocês são os ímpios, os injustos, os miseráveis que pegaram, condenaram Jesus e levaram ele à morte, mas ainda assim ele estende a mão para vocês porque te ama e te chama a ser diferente. Pedro não tem medo de chegar e colocar o dedo na cara e chamar a mudança, de corrigir, mostrar a verdade e de anunciar Deus, com as atitudes dele, de alguém que ama. Quando nós amarmos, aí sim, não teremos vergonha de chegar para os outros e falar no meu trabalho: não, a minha fé é essa, e é isso aqui, isso aí que você está dizendo está errado, não é assim. Ah não, porque tal coisa, não, isso aqui não é verdade não. A igreja defende isso. Ah, pai, eu não conheço porque eu não amo. Porque se eu amasse, eu buscaria conhecer mais, para poder amar mais. Mas eu vou deixando de lado, porque mas quando eu estou contagiado pelo amor, quando meu coração está ardendo, aí sim,
Mas eu conheço mais, defendo mais, anuncio mais, com as minhas atitudes e com a minha vida. Mas o Senhor quer que a gente aprenda a despertar, amar e retornar a Ele, para poder anunciar de verdade, para poder contagiar a todos com este amor. E além disso, para ajudar-nos em meio a este caminho, Ele ainda assim nos concede meios para que o nosso apressar-se neste retorno seja maior. A Virgem Maria, ela, como dizemos na ladainha, a porta do céu, ela é a porta que nos leva ao caminho que é Cristo. Ela é a porta que nos leva a este caminho de salvação. Ela quer que também nós tenhamos este coração ardendo de amor, para podermos voltar apressadamente a anunciar e manifestar o amor de Cristo em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.